Fala galera, bem-vindos ao canal Multiverso, eu sou a Cassiana, sua anfitriã. No vídeo de hoje vamos falar sobre uma palestra do professor Hélio Couto e da doutora Mabel Cristina de alguns anos atrás sobre uma face oculta de Cleópatra que poucos conhecem. O professor Hélio Couto é bastante conhecido, uma figura notável no campo do desenvolvimento pessoal e espiritualidade. Ele é brasileiro, nascido em São Paulo, engenheiro, possui vasta experiência como empreendedor e estuda o sentido mais profundo da vida, o que o levou a explorar os mistérios do universo, da mente humana e da consciência. Hélio Couto é conhecido por suas palestras inspiradoras, cursos online e livros que abordam uma ampla gama de tópicos, incluindo a lei da atração, expansão da consciência, poder da mente e espiritualidade. Seus ensinamentos envolvem a compreensão do poder do pensamento, a importância do autoconhecimento, a capacidade de criar a própria realidade e a conexão com a energia universal. Uma de suas parceiras de pesquisa, a doutora Mabel Cristina Dias, é uma profissional dedicada ao campo do desenvolvimento humano e emocional. Com sua experiência e expertise, ela tem se destacado ao ajudar as pessoas a encontrar equilíbrio emocional, superar desafios e alcançar seu pleno potencial. Ela é formada em psicologia e possui doutorado na área de saúde mental. Utiliza abordagens baseadas na psicologia positiva, no coaching e em técnicas terapêuticas para ajudar as pessoas a transformarem suas vidas. Ambos colaboram mutuamente em seus trabalhos e utilizam de canalizações conscientes como estratégia para ampliar o conhecimento humano além da dimensão física. É comum vê-los colaborando em artigos e palestras para assuntos que combinam conhecimentos científicos, filosóficos e espirituais. Nessa palestra em questão, ela se inicia falando sobre ressonância harmônica e mecânica quântica, trazendo elementos práticos da influência desses saberes, dessas ferramentas de ascensão em nossas vidas. Ele explica que durante suas palestras os canais espirituais estão abertos e ancorados e por intermédio desse vórtice energético eles dão vazão a canalizações conscientes, trazendo informações e saberes de outras esferas para a nossa, ou seja, são como workshops de desdobramentos conscientes. Há muitos entre nós que já perceberam que existe uma realidade de energia sutil e, ao longo do tempo, cada um a seu tempo, novas vivências e descobertas mostrarão que é impossível negar a existência do mundo espiritual. Há 3.300 anos atrás, Akhenaton veio e criou um governo a fim de preparar o mundo para a chegada do Mestre. Embora as revistas arqueológicas tratam o governo de Akhenaton como uma espécie de ditadura que implantou o monoteísmo no Egito, como diz o professor Hélio, e isso se dá porque uma boa parte dos sacerdotes obscuros daquela época estão encarnados hoje como arqueólogos céticos e religiosos, ainda corrompendo a semente da mensagem que um dia Akhenaton tentou transmitir. Se você ainda não assistiu ao vídeo da síntese sobre a palestra onde o professor Hélio canaliza Akhenaton, não perca, fica até o final que deixarei o link para você. E Cleópatra? Quem foi Cleópatra? Cleópatra foi uma grande oportunidade que se perdeu. Havia uma oportunidade de unir o Ocidente e o Oriente e acabar com a rivalidade que existe até hoje, conseguir a paz e a união de todas as culturas de forma acelerada. Segundo os registros históricos, embora parciais sobre a realidade de fato, ela era nada menos do que a mulher perfeita, possuidora de todos os atributos que se pudesse querer numa pessoa. Rainha do Egito, estrategista militar do mais alto nível, capacidade de avaliação de cenários complexos com N variáveis sociais, militares e políticas. De entender a mente humana para poder prever a ação do inimigo, domínio de 8 idiomas, perfeito conhecimento do ser humano para escolher ministros absolutamente honestos. Em resumo, ela governava com maestria impecável uma superpotência próspera e relativamente pacífica. É sabido quão difícil é um indivíduo reunir tantas qualificações de alta performance em uma variedade de assuntos com tamanha habilidade. E ela nasceu assim. Esse era o lado Yang de Cleópatra. E o lado Yin de Cleópatra, como era? Era igualmente perfeito. Ela precisou conviver com outra grande potência, o Império Romano.
O Egito era uma ilha, uma superpotência cercada por todos os lados por uma potência ainda maior. Logo, muito se fala do episódio em que ela se colocou dentro de um tapete para que fosse, vamos dizer assim, contrabandeada até a presença do imperador romano Júlio César. E o fato é que, na situação dela, ela realmente precisou de uma estratégia eficiente para viabilizar uma audiência com ele e ser ouvida. Hélio Couto conta que foi muito desconfortável para ela essa questão do tapete, que ela passou fome, sede, sufoco e calor enquanto aguardava a oportunidade, pois não teria sido questão de meia hora apenas. Quando o tapete desenrolou, Júlio César se admirou profundamente da originalidade de Cleópatra e o professor também comenta que o que surgiu entre eles foi amor genuíno, de um magnetismo entre dois grandes líderes de alto calibre. Diz que a eficiência de Júlio César era astronômica absoluta, um deus entre os homens, um homem de poder total, um sucesso absoluto, e isso despertou a inveja de muitos em Roma e 70 homens se uniram para assassiná-lo. Hélio Couto diz que Cleópatra estava em Roma quando do assassinato e, ao ver o corpo de Júlio César ensanguentado, ela sabia que aquilo representava uma grande ameaça ao Egito. Cleópatra voltou ao Egito e tentou formar um exército, a fim de ter uma chance mínima para defender o Egito da força descomunal e avassaladora que ela sabia viria para anexar o território egípcio e fazer dessas terras colônia de Roma. Júlio César tinha um braço direito, Marco Antônio. Marco Antônio sabia que Caio Júlio César era o máximo, ele não pretendia suplantá-lo ou superá-lo, ele era totalmente fiel até o fim. Então, quando mataram Júlio César, o poder foi dividido e foi criado o triunvirato. E, uma vez que Marco Antônio era o primeiro, o homem de confiança de Júlio César, ele tinha alto poder de liderança perante as tropas igualmente fiéis a Júlio César. Como Marco Antônio tinha o exército na mão e os demais tinham medo dele, então consentiram a Marco Antônio assumir como um dos 3 governantes de Roma. Cleópatra já conhecia Marco Antônio e sabia que ele era um dos homens de confiança de Júlio César e, agora, ele era um novo imperador. O professor Hélio argumenta que Cleópatra precisava contatá-lo e sabia que ele não viria até ela, e que era ela quem deveria tomar essa iniciativa. Cleópatra fica sabendo que Marco Antônio está em uma expedição em territórios que hoje pertencem à Síria. Então ela se desloca até ele de forma impactante, e todos sabemos que não é tão simples assim impactar pessoas poderosas que têm o mundo a seus pés. Ela providenciou um navio ultra mega decorado, cheio de presentes, e todo o piso do navio decorado com pétalas de 100.000 rosas, para que, à medida que Marco Antônio pisasse na maciez, fosse relaxando e ao mesmo tempo levantando o aroma, cujo professor Hélio fala que o impacto foi fabuloso e reitera que Cleópatra tinha um conhecimento extraordinário da psique humana. O professor relata que o que aconteceu foi que Marco Antônio também se apaixonou por Cleópatra. Com o passar do tempo, os dois se casaram e novamente se viu a mesma problemática que as elites haviam visto antes com Júlio César. De um lado, o Egito riquíssimo com seus recursos abundantes e de outro lado, um grande general e cônsul do maior império do mundo. Novamente, todo um poder se reuniu para matar, desta vez, Marco Antônio. Cleópatra foi capaz de fazer uma leitura estratégica do que o inimigo iria fazer, sem nenhuma visão romântica da vida, e ela explicou inúmeras vezes a Marco Antônio que ele seria traído de N maneiras. Todavia, a índole de Marco Antônio era boa e altamente emocional. Era difícil para ele navegar pelo mundo frio da política e ele hesitava. Cleópatra deduziu que Marco Antônio precisaria voltar a Roma e tomar o poder, simples assim, porque senão outro o faria, e de fato fez. Não era uma questão de democracia, era uma questão de tomar a iniciativa para não deixar as trevas dominar. Todavia, isso foi muito difícil para Marco Antônio. Ele era caloroso, tinha o emocional à flor da pele e não possuía a racionalidade estratégica, a frieza de cálculo, raciocínio e estratégia de Júlio César.
E ambos eram fiéis a Roma, fiéis às leis, e não passava pela cabeça de Marco Antônio dar um golpe de Estado. Na cabeça de Marco Antônio havia um tratado do Triunvirato, e durante esses acordos todas as traições foram feitas, houve uma batalha, basicamente todos os aliados do Egito e de Marco Antônio foram comprados e traíram descaradamente, trocando de lado até não sobrar nenhuma chance do Egito não cair de joelhos ante Roma. Escravizar e destruir o Egito, este era o plano obscuro, oculto e velado. Então os dois morreram na última batalha, mas Cleópatra conseguiu preservar o Egito da melhor forma possível, tanto que o Egito existe até hoje e Roma não existe mais. Isso talvez conceda uma melhor visão da capacidade administrativa e estratégica dela, pois, apesar de tudo, o Egito perdura 2000 anos depois e o Império Romano acabou. Assim, ela conseguiu garantir a existência do país do qual ela era rainha. Nessa altura da palestra, a doutora Mabel inicia suas contribuições fazendo a seguinte pergunta a todos: era assim que você imaginava a Cleópatra? Ela reitera que a ciência oficial pouco ou nada sabe sobre a real personalidade desta rainha e que sua história foi contada por pessoas que, quiçá, a conheceram. A doutora argumenta que isso faz parte de um grande plano de distorção que constrói mitos em cima da ausência de fatos e dessa forma nasceu o mito da mulher sedutora, traiçoeira, com sede de poder, destruidora de lares, a rainha rameira, assim ela foi chamada por um historiador. Ela subiu ao trono aos 18 anos, era descendente dos gregos da Macedônia da dinastia Ptolomaica. Dinastia essa que nasceu de um dos generais de Alexandre o Grande. Poucos sabem, mas essa nossa Cleópatra em questão, famosa e conhecida, era Cleópatra VII, a sétima, não a primeira, e também foi a última de sua linhagem. Por contingência da estrutura de sua própria dinastia, ela teve que se casar com 2 de seus irmãos. Uma vez que deuses, sim, ela era considerada uma deusa, eles precisavam casar entre si para manter a dinastia fechada. Ela assumiu aos 18 anos e iniciou seu reinado, que teve uma duração de 21 anos, governando até os 39 anos. Ela foi a única mulher do mundo antigo que reinou sozinha, e nós lembramos dela apenas por sua beleza. Durante a palestra é dito que ela nem tinha uma beleza tão importante assim. Coisa que vem sendo aviltada pela própria ciência histórica. O que impressionava as pessoas em geral era a presença dela, seu magnetismo e sua oratória. A doutora Mabel cita que Cleópatra não era nenhuma destruidora de lares nem libertina. Ela teve apenas 2 homens, um deles por 11 anos, que foi Marco Antônio. É difícil para a sociedade ainda nos dias de hoje aceitar esse cruzamento entre mulheres e poder. Naquela época, era ainda mais indigesto. Uma vez sendo difícil a demarcação de uma mulher poderosa por méritos intelectuais, era mais fácil enquadrar as qualidades destas mulheres associadas aos encantos de suas sexualidades. Cleópatra era uma mulher espetacular. Ela foi a primeira de sua dinastia que se dignou a conhecer a língua de seus súditos, a língua do povo. Até então, os governantes do Egito falavam uma língua própria deles. Dona de uma inteligência fantástica, ela foi criada em um berço grego e tinha à sua disposição todo o conhecimento da famosa Biblioteca de Alexandria, hoje lembrada apenas por sua sensualidade. A doutora Mabel destaca que essa é uma das táticas utilizadas para distorcer fatos, distrair o povo e jogar toda a dinâmica da humanidade na vala comum. A doutora e o professor ainda comentaram que o suicídio de Cleópatra foi o último ato político dela e não um ato de desespero. Cleópatra, prevendo o que poderia acontecer, que ela seria arrastada até Roma e exibida pelas ruas como uma escrava presa com correntes, já teria deixado pronto as circunstâncias de sua morte por veneno, escondidas no templo. E ela teria tomado essa atitude radical para salvar a dignidade do Egito, pois, se a própria rainha fosse subjugada, não sobraria mais nada para seu povo.
Roma a teria capturado e mantido em cativeiro em seu próprio palácio por vários dias. Então Cleópatra engana os guardas, acessa o templo, efetiva seu plano, vindo a falecer praticamente de imediato. O professor Hélio afirma que, como Cleópatra suicidou-se por um bem maior, por seus súditos e seu país, pensando na vida e na dignidade de sua gente, por uma questão técnica, seu espírito teria passado um tempo reduzido no umbral. Essa parte da palestra onde se fala de Cleópatra se encerra tanto com o professor quanto com a doutora reiterando que, embora a história tenha tentado reduzir a importância de Cleópatra a uma espécie de bela oportunista ou oportunista bela, Cleópatra foi muito mais do que isso. Ela teria sido uma mulher extraordinária que reunia um arsenal de habilidades raríssimos de se ver em uma única pessoa. Inteligente, corajosa, resiliente, um gênio estratégico, uma administradora fantástica, dona de uma capacidade de persuasão estupenda. Exímia conhecedora da psique humana, boa mãe, boa filha, cuidou de sua família até o final, numa época onde o comum era matar os pais para assumir o trono. Amava seu povo, era extremamente patriota e renunciou à própria vida para salvar o Egito. Então é isso, galera. Estou deixando aqui na sua telinha a sugestão para o vídeo sobre quando o professor Hélio Couto canalizou o faraó Akhenaton. Já clica e engata nesse vídeo porque é muito legal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, esmaga esse like, te inscreve no canal e compartilha esse conteúdo com a sua galera. Muito obrigada por assistir e até a próxima!